Livro de Atos, no capítulo 24. Amém. Está abrindo aqui também. Livro de Atos, no capítulo 24. Eu mandei para os slides para aí também. Acessando aqui. Terceira parte dos julgamentos de Paulo em Cesareia. Amém. Atos capítulo 24. Irmãos, nós sabemos que o julgamento que Paulo teve no Sinédrio não foi bem sucedido. Nós já vimos isso. Houve muita confusão. Os judaizantes estavam com ânimos acirrados contra ele. Então, um comandante chamado Cláudio Lísias, que era o comandante da guarda romana, protegeu Paulo e o envia ao governador da região, no caso, Félix. E nós vamos ver, irmãos, que a hostilidade dos judaizantes para com Paulo é tão grande que a distância de Jerusalém a Cesareia é da ordem de 100 quilômetros. Não é uma viagem de carro. E esse povo vai até lá para fazer confusão. Esse pessoal vai até lá. Paulo está preso, em tese, indefeso, vulnerável, entre dois poderes. De um lado, o poder religioso dos judaizantes, e, do outro lado, o poder civil, representado por Félix e por toda a estrutura estatal romana. Por um lado, o poder religioso hostil, atacando, querendo praticamente matar, exterminar Paulo. E, do outro lado, um poder político que só quer manter a ordem. De um lado, Jerusalém, do outro lado, Roma. E é nesse contexto que nós nos deparamos hoje com Atos 24, e o texto diz o seguinte: 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias foi até Cesareia com alguns anciãos e um certo orador chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador a sua acusação contra Paulo. Olhe para mim um momento. Irmãos, esse povo está com muito ódio, porque no espaço de 5 dias, os judaizantes constituíram advogado, fizeram equipe favorável à causa deles e ainda viajaram 100 quilômetros a pé em roteiro não militar. Eles não são escoltados. Eles vão por sua força e jeito. Passaram 5 dias. O foco da vida de Paulo agora está nessa cidade chamada Cesareia. Eu gostaria que você prestasse atenção aos detalhes do texto. Isso é uma questão que está sendo encarada de forma pessoal. O mesmo Ananias que instituiu o advogado, por procuração, poderia não ter ido. Mas Ananias faz questão de ir. Perceba no versículo 1 que Ananias está aí. E ele levantou alguns líderes, alguns anciãos. Esse Terto, que é chamado de orador, muito provavelmente, por causa do nome, dá-se a entender algum judeu da dispersão, que tinha conhecimento de grego e também conhecimento de latim, para poder discorrer dentro do direito romano, que já é uma realidade. Nós estamos falando nos trâmites da Palestina no século I.
versículos 2 a 4. Antes da acusação, como um bom orador, Tértulo vai fazer o quê? Bajulação. O texto diz: depois que Paulo foi chamado, Tértulo passou a acusá-lo, dizendo: excelentíssimo Félix, tendo nós desfrutado de paz perene por meio do Senhor, e tendo sido feitas por seu providente cuidado notáveis reformas em benefício deste povo, sempre e em todos os lugares, reconhecemos isto com profunda gratidão. Entretanto, para não deter o Senhor por muito tempo, eu peço que, de acordo com sua clemência, nos ouça por alguns instantes. Antes de formalizar a acusação, ele vem com bajulação, uma bajulação barata, uma retórica muito floreada, o que era de se esperar de um orador como um acusador de defesa. O doutor Simon Kistemaker, que é um dos grandes estudiosos do Novo Testamento, ele nos mostra, através de registros históricos, que toda essa bajulação é fajuta. Fajuta por quê, irmãos? O próprio livro de Atos, no capítulo 21, nos mostra que debaixo do comando de Félix tinha havido uma rebelião de 4.000 judeus, liderados por um egípcio, que queria tomar o governo, confrontando os romanos a todo custo. Todo mundo sabia que Félix era sagaz, ele tinha matado, crucificado um número significativo de cidadãos, tanto insurgentes dessa leva dos 4.000 que lutaram contra os romanos, quanto pessoas inocentes que estavam lá, foram crucificadas. E qual é o fato, irmãos? Todos sabiam que os judeus suportavam o domínio romano, eles tinham ojeriza, eles tinham ódio dos cobradores de impostos. Eles não gostavam do domínio de Roma sobre eles. Agora veja as palavras que esse bajulador utiliza: paz perene, providente cuidado. Irmãos, a palavra que está sendo utilizada para providente, nas línguas originais, apesar de ser grego, é um hebraísmo de uma palavra que no Antigo Testamento é utilizada apenas para Deus, porque é Deus quem dá a providência. Ele está colocando Félix lá em cima, uma bajulação mentirosa, profunda gratidão, benefício do povo. Que benefício do povo? Só que como um acusador, como um advogado de acusação, ele está fazendo a parte dele. Ele está criando todo um clima para que a acusação possa encontrar um espaço no coração de Félix, que está aí observando tudo. Agora vamos para o objeto da lide, vamos para a acusação. O texto diz o seguinte: porque, tendo nós verificado que este homem é uma peste e promove desordens entre os judeus do mundo inteiro, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos, o qual também tentou profanar o templo, nós o prendemos com o intuito de julgá-lo segundo a nossa lei. Olha só como é a defesa, no caso, como é a acusação feita por um orador. Ele trata Paulo com desdém, dizendo que ele é uma peste. Irmãos, a ideia que você tem quando você chama algo de peste é que é algo que precisa ser exterminado. Não é à toa que na Segunda Guerra Mundial os judeus foram chamados de pestes, porque era algo que em tese deveria ser exterminado por alguma espécie de mal, que só enxergava, me parece, Hitler e a sua corja estratégica, inspirado no seu livro
Mein Kampf vai e executa toda essa atrocidade que a história nos mostra de erro. Peste. Ele está sendo tratado de peste. Como peste, a ideia é ser eliminado. Segunda coisa, perceba. Ele está sendo acusado de ser um agitador. Essa é a principal acusação. Era a única acusação que o governo romano poderia fazer alguma coisa. Ele é um agitador. Ele está provocando sedição, agitando o povo judeu. Agora veja aí alguns laços de excesso por parte da acusação. Ele diz que é em todo o mundo. Perceba, o texto está dizendo aí. É exagerado. O objetivo é sensibilizar o coração do governador. Todo mundo está passando. Tértulo está caracterizando Paulo como alguém subversivo que está colocando perigo no domínio romano. E aqui, em segunda via, algumas questões religiosas. Segundo ponto, civil religiosa. Ele está utilizando o termo nazareno de forma pejorativa. Perceba. Agitador da seita dos nazarenos. E aqui ele utiliza nazareno de forma política, como se fosse um grupo que se insurge aonde ele é o principal agitador. E na realidade, irmãos, nazareno é provável, é possível que seja em influência de Jesus de Nazaré, que em tese é a marca, o fundamento principal do cristianismo, que é aquilo que Paulo defende. Terceira acusação, uma acusação religiosa. No versículo 6 diz, tentou profanar o templo, ou seja, aquilo que é santo, Paulo tenta escarnecer. Meia verdade, irmãos. Inclusive porque no versículo 6, eles estão dando uma de bonzinho, dizendo, olha, a gente pegou ele para julgar. A gente só fez pegar para julgar. E a gente sabe que eles queriam matá-lo. E 40 homens fizeram um juramento para matar ele. Essa coisa não é tão bonitinha na acusação como é colocada. 3 acusações. Uma acusação civil, que é a principal, ele é um agitador. Uma acusação civil religiosa, ele é o principal agitador de uma seita, a seita dos nazarenos. Terceira acusação, ele é, e aqui uma acusação eminentemente religiosa, ele é um profanador do templo. E por bagagem, se ele está profanando o templo, ele está profanando as leis também. E o argumento segue terrível, versículos 7 a 9. Mas sobrevindo o comandante Lísias, o arrebatou das nossas mãos com grande violência, ordenando que os seus acusadores viessem à presença do Senhor. Se o interrogar, o Senhor mesmo poderá tomar conhecimento de todas as coisas de que nós o acusamos. Os judeus também concordaram na acusação, afirmando que essas coisas, elas eram assim. Irmãos, olha só que coisa terrível. O acusador, de forma mentirosa, agora envolve o comandante Lísias. Como se tudo tivesse em ordem. Aí Lísias veio com toda a violência e nos tomou este Paulo. E a gente sabe, irmãos, que se Lísias não tivesse feito o que fez, Paulo tinha morrido. Ele agora está envolvendo Lísias. O comandante no caso aí, o comandante da tropa, ele está envolvendo, e de uma certa forma, faz uma crítica à sua gestão de segurança. E aqui, irmãos, no próximo versículo, nós temos uma ambiguidade. E essa ambiguidade, ela tanto ocorre na língua original, como ocorre na tradução. Qual é a ambiguidade? O texto diz assim, se o interrogar, o Senhor mesmo poderá tomar conhecimento de todas as coisas que nós acusamos. Se o interrogar, quem? Porque se for interrogar Terto, no caso não, se for interrogar Lísias, eles estão chamando o comandante para participar
desse julgamento. Se for para interrogar Paulo, porque o texto dá margem para essa dubiedade, se for para interrogar Paulo, eles estão sendo muito ousados. Eles estão acreditando muito na pressão que a sua equipe está fazendo. E aqui, se o interrogado é Paulo, uma ironia, porque quando Paulo estava no Sinédrio, Ananias não queria que ele falasse. E agora que Paulo está diante de um julgado romano, ele exige que Paulo fale, na tentativa de provar as mentiras que, em tese, ele está falando. Digo mentiras, irmãos, porque são meias verdades. Ele só ressalta aquilo que lhe é conveniente. Agora, meu irmão, vem a defesa. Sustenta aí a defesa, que coisa maravilhosa. Quando o governador fez sinal para que Paulo falasse, ele disse: sabendo que há muitos anos o Senhor é juiz dessa nação, sinto-me à vontade para me defender. O Senhor mesmo pode verificar que não se passaram mais de 12 dias desde que fui a Jerusalém para adorar a Deus, e que não me acharam no templo discutindo com ninguém, nem agitando o povo, fosse nas sinagogas ou na cidade. Nem podem provar diante do Senhor as acusações que agora fazem contra mim. Irmãos, Paulo já sabia de tudo. O Espírito Santo vai ajudando a capacidade altíssima que Paulo tem a se defender, e ele mostra que a acusação é feita sem prova. Irmãos, eu quero lembrar que Paulo, ele não está aí sozinho, digamos assim. Paulo está acompanhado de uma carta oficial de Cláudio Lísias, dizendo duas coisas. Primeiro, dizendo que a questão de Paulo não é uma questão civil, mas é uma questão religiosa. Segundo, na carta de Lísias, diz que essa questão não configura condenação de morte. Aí por aí você vê a sagacidade de Félix, porque ele tem essa carta na mão e agora recebe essas acusações falsas. Paulo sabe dessa carta e Paulo começa a mostrar evidências. Quais são as evidências? Paulo desafia Félix a que faça uma análise, não dos últimos 5 dias, mas dos últimos 12 dias para trás. Aí o que é que vai acontecer, irmãos? Vai cair justamente no momento da festa do Pentecoste, quando Paulo foi levar os donativos para a igreja primitiva, quando Paulo se uniu com a liderança farisaica, que sugeriu que ele pagasse os ritos de purificação de 4 homens, e não só pagasse os ritos de purificação do voto de nazireado, como também ele se purificasse junto com aqueles que estavam fazendo o voto. Como é que uma pessoa está purificada, adorando a Deus no templo, levou donativos, fez o bem e agora é chamado de agitador? Como é que pode? Irmãos, quem adora a Deus não tem tempo para fazer tumulto. E Paulo já resolveu a primeira questão. Paulo já tinha levantado o argumento principal de ser perturbador da ordem pública. E ele diz: como é que eu posso ser um perturbador da ordem pública, se de acordo com ele mesmo eu estava dentro do templo, purificado, nesses últimos 12 dias, na festa do Pentecostes? Faça uma cariação, veja bem direitinho. Aí ele começa a mostrar para Félix que a questão não é civil. Ele começa a mostrar que a questão é religiosa. Versículos 14 a 16. Porém, eu confesso ao Senhor que,
segundo o caminho, perceba aí o texto, o caminho, no caso, Paulo está admitindo que ele é um seguidor de Jesus. Segundo o caminho, a quem chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que concordam com a lei e os escritos dos profetas, tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. Por isso, também me esforço por ter sempre uma consciência pura diante de Deus e diante dos homens. Olhe para mim um momento. Paulo fala de segundo o caminho, ou seja, Paulo, diante do governador Félix, ele não nega que é seguidor de Jesus Cristo. Ele afirma, sou seguidor de Jesus Cristo. Segundo, ele diz, chamam seita. Aqui ele começa a dizer que os seguidores, ele começa a dizer de uma certa forma, que os seguidores de Cristo, os seguidores do caminho, que ele está chamando de seita, não é seita. Não é seita. Está sendo feita uma falsa associação com o nome nazareno e com os nazarenos. A questão não é civil, mas é religiosa. E ele começa a se integrar com o seu próprio povo. Ele começa a dizer, eu sirvo ao Deus de nossos pais. Ele é cidadão romano, mas ele é cidadão judeu também. Tem dupla nacionalidade. Ele é judeu da tribo de Benjamim. Ele é judeu, segundo a lei, fariseu. Uma das linhas mais literalistas dos textos do Antigo Testamento. Segundo a lei, chegou a ser perseguidor da igreja. Ele mesmo diz, nos seus relatos, que ele é judeu. Não tem como negar isso. E ele diz que concorda com a lei e os escritos dos profetas. Ou seja, ele concorda com os escritos do Antigo Testamento e, baseado neles, mostra quem é o Cristo que venceu a morte. Ele fala da esperança que há no meio do povo judeu, no Deus verdadeiro. Ali diz, tendo esperança em Deus, como estes também têm. Então, eles têm esperança em Deus, eu tenho esperança em Deus também. Mas qual é o X da questão? O X da questão, a bem da verdade, é a questão da ressurreição, é o que Paulo diz. Aí Paulo retira o foco da questão civil e bota o foco na questão religiosa. E do ponto de vista da questão religiosa, no direito romano, não tem problema algum. Está resolvido. Aí ele diz, olha, haverá ressurreição tanto de justos como de injustos. É nisso que eu creio. Agora, a mesma palavra que ele disse no Sinédrio e que trouxe, digamos assim, ojeriza dos líderes religiosos, a mesma palavra, praticamente, ele aplica aqui no final dessa primeira parte da sua defesa. Ele diz, por isso também me esforço por ter sempre uma consciência pura diante de Deus e dos homens. Meu irmão, ele está com a consciência pura diante de Deus, dos homens. Ele é o Senhor, aliás, ele está submisso ao Senhor da verdade. O Espírito da verdade toma conta da sua alma. Um homem como esse vai temer o quê? O Espírito Santo falando ao seu coração. Mas aqui ele queria que o governador soubesse que os seguidores do caminho, eles dão sequência àquilo que o judaísmo ensina. Ele diz, ele não nega que é cristão, confesso ao Senhor que segundo o caminho, eu sirvo a Deus os nossos pais. Ele não está negando Jesus, mas ele também mostra a continuidade entre os ensinos do judaísmo e o cristianismo, sendo diferentes, mas que há uma base, uma origem igual,
pois ele diz que concorda com a lei e com os escritos dos profetas. De modo conclusivo, Paulo prova que, embora ele seja um líder da comunidade cristã, a atividade dele não fere a lei romana. Paulo está com a sua consciência limpa diante de Deus, o que é uma virtude. E ele se esforça ao máximo para fazer a vontade do Senhor, que é proclamar e revelar a sua vontade. Dentro da defesa, vamos aos fatos. A partir do versículo 17, o texto diz o seguinte: depois de anos, vim trazer donativos para o meu povo e também fazer oferendas. E foi nessa prática que alguns judeus da província da Ásia me encontraram já purificado no templo, sem ajuntamento de povo e sem tumulto, os quais deviam comparecer diante do Senhor e fazer as acusações, se tivessem alguma coisa contra mim. Aqui Paulo foi incisivo. Por quê? Ele olhou para a equipe de acusação, viu Ananias. Ananias estava no sinédrio. Viu os anciãos. É possível que algum ancião ali tenha estado no sinédrio. Mas ele vê Tértulo, e Tértulo, como advogado, não estava no sinédrio. E o que foi que aconteceu? O que aconteceu é que parte dessa confusão, Paulo lembra que foi provocada por judeus que vieram da Ásia, judaizantes que estavam na festa de Pentecostes, que viram Paulo lá e que criaram um tumulto. E agora Paulo olha e diz: se fosse algum tumulto, foi por parte desses judeus. Cadê ele aí? Onde é que eles estão? Onde eles estão? Os quais deviam comparecer diante do Senhor e fazer as acusações. Cadê eles? Eram eles que, se tivesse alguma coisa, deveriam estar aí, se tivesse. Porque foram eles que começaram essa discussão. Mas eles não estão aí. Estes são os verdadeiros tumultuadores. Por quê? Porque quando eles me encontram, onde é que eu estou? O próprio texto diz: já me encontraram purificado e no templo. Como é que a pessoa purificada no templo vai fazer algum tipo de balbúrdia, bagunça ou tumulto? Como é que pode? E ele segue destruindo todos os argumentos. E de forma irônica, termina a sua defesa. Como? Versículos 20 e 21. Ou então que estes homens que estão aqui digam que crime acharam em mim por ocasião do meu comparecimento diante do sinédrio, salvo estas palavras que clamei, estando entre eles: hoje estou sendo julgado por vocês por causa da ressurreição dos mortos. Aí, em tese, ele está olhando para a galera que está acusando ele e está dizendo mesmo assim: olha, a única coisa que eles podem me acusar de eu ter bagunçado foi porque eu gritei na frente deles que a questão é sobre a ressurreição. E aqui, meu filho, Ananias fica calado. Sabe por quê? Porque se Ananias dissesse qualquer coisa, Paulo poderia acusar Ananias diante de Félix, dizendo que a reunião do sinédrio, provocada por Ananias, foi quem gerou o tumulto. A questão é religiosa e é uma questão entre fariseus e saduceus. Os fariseus
creem na ressurreição e os saduceus não creem na ressurreição. Esse é o principal ponto, a principal lead desse julgamento, dessa peça. Ela não é da questão do direito civil, mas é uma questão religiosa e que não seria competência desse foro para resolver isso. Aí, meu irmão, quando a gente pensa que está tudo resolvido, o que é que acontece? A partir do versículo 22. Então, Félix, conhecendo mais acuradamente as coisas relacionadas com o caminho, adiou a causa, adiamento, dizendo: quando chegar o comandante Lísias, tomarei uma decisão a respeito do caso de vocês. E ordenou ao centurião que conservasse Paulo na prisão. Agora veja, tratando-o com tolerância e não impedindo que os seus próprios o servissem. Então, irmãos, aqui a gente começa a ver que depois de Paulo ter se defendido, Félix explica e vai esperar pela chegada de Lísias, antes de decidir alguma coisa sobre Paulo. Aparentemente, uma acusação insuficiente, leviana. O caso poderia ter se encerrado, mas ele simplesmente adiou. E de uma certa forma, irmãos, aqui nós podemos louvar a Deus pela vida de Paulo, porque nós temos um registro da pregação do Evangelho em Cesareia. Eu quero lembrar aos irmãos que no livro de Atos, no capítulo 10, o Evangelho em Cesareia chega através da casa de Cornélio. E já tinha passado 20 anos desde que isso tinha chegado. E que Félix tinha conhecimento dos ensinos cristãos. Veja o que diz o texto logo no versículo 22. Então Félix, conhecendo mais acuradamente as coisas relacionadas com o caminho, ou seja, Félix já tinha uma ideia do que significava o cristianismo. E essa ideia ocorreu em parte por quê? Irmãos, pode ter sido influência de Cornélio, porque Cornélio era um soldado romano, e pode também ter sido influência da esposa dele, porque a esposa dele é judia. E nós vamos ver ainda nesse capítulo 24, que ela, juntamente com o esposo, vai ouvir Paulo falar. Perceba que o Evangelho estava sendo tratado. E essa decisão que foi tomada era uma decisão difícil. Difícil por quê? Porque não resolvia o problema. Agora aqui nós temos um livramento para Paulo. Qual é o livramento? O livramento está aqui, ó, irmãos. No versículo 23, quando o governador diz que conserve Paulo na prisão, trate ele com tolerância, ou seja, Paulo vai receber um pouco mais de liberdade, e Paulo vai receber a ajuda dos seus. E na cultura do século I, isso incluía a parte de alimentação. Ou seja, Paulo vai ser amparado pelos irmãos da igreja primitiva que conheciam a sua causa e que vão ajudá-lo. Isso vai livrar ele da morte. Sabe por quê? Era muito fácil, nessa época, se pagar algum tipo de propina para que se colocasse algum tipo de veneno ou alguma coisa na comida que fosse dada aos presos. Isso não era difícil de acontecer com Paulo, não. Isso é um grande livramento que o governador Félix está dando a ele, a possibilidade dele receber alimentos, donativos, dele receber a ajuda das pessoas. Com certeza, ele não vai receber nenhuma alimentação que pudesse colocar a sua vida em risco. A gente diz assim, irmãos, é porque a gente não tem
uma ligação muito grande com o século I e a ética do século I. Nesse momento, se hoje em dia já se mata por brincadeira, irmão, nessa época ainda era mais fácil, uma besteirinha. Então, para eliminar reis, era só dar comida com veneno para eles. Não é à toa que os reis têm os seus copeiros. Qual é o objetivo do copeiro? É fazer a comida? Não, não é só fazer a comida, não. O copeiro, quando servia a comida, ele provava a comida na frente do rei. Porque se ele morresse, quem morria era o copeiro. Não é à toa, irmãos, que Neemias ele tem intimidade com o rei, não. Porque Neemias, ele livrava a pele do rei muitas e muitas vezes. Não é à toa, irmãos. A gente vem numa época hoje que não consegue perceber muitas vezes essas lacunas temporais e como as pessoas desenvolveram ao longo do tempo. Então, ele está recebendo aí uma possibilidade de tolerância e também a possibilidade de permanecer vivo, sendo amparado pelos seus. Segue o texto, 24, 25. Passados alguns dias, Félix veio com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo Jesus. Quando Paulo começou a falar sobre a justiça, o domínio próprio e o juízo vindouro, Félix ficou amedrontado e disse: por agora você pode retirar-se, e quando eu tiver oportunidade, mandarei chamá-lo. Preste atenção, você pensa que Paulo ficou morto, triste, ai, não ganhei a causa, meu Deus, ninguém gosta de mim, eu vou ficar aqui. Não, meu irmão, ele não perde a oportunidade, onde ele está, foi chamado e ele vai para pregar o evangelho. Outra coisa, ele não baixa a cabeça, não, ele coloca os pingos nos is. Um historiador romano chamado Suetônio, na sua obra chamada Os 12 Césares, fala sobre Drusila e Félix. Esse casal tinha uma vida promíscua. É por isso que quando Paulo começa a pregar o evangelho e falar do juízo vindouro, aquele que o está julgando, Félix, Paulo deve ter dito: você é meu juiz agora, mas você vai encontrar com o juiz e o juiz, viu? Ele não diminui a essência do evangelho porque está preso. Ele não diminui a essência e a verdade do evangelho por conta da situação ou para querer ficar bem na fita. Ele fala o que precisa ser falado. Falou o quê? Justiça, a justiça de Deus em Cristo e uma nova forma de vida. Ele falou sobre o quê? Domínio próprio. Muito provavelmente a virtude que faltava a Drusila e Félix. Sabe-se que Drusila é a terceira esposa de Félix. E que ela tinha um relacionamento meio conturbado com ele. Falou sobre o quê? O juízo vindouro. É razoável que Paulo tenha dito a Félix: meu filho, você é juiz agora, mas um dia você vai estar face a face com o juiz verdadeiro. O governador ficou com medo. Mas, infelizmente, irmãos, entre remorso e medo e mudança de vida, há uma distância muito grande. As atitudes denunciam que Félix não quer mudar a sua vida. Versículo 26, 27. Ao mesmo tempo, ele esperava que Paulo lhe desse dinheiro. Por isso, chamando-o mais frequentemente, conversava com ele. 2 anos mais tarde, Félix teve por sucessor Pórcio Festo. E como Félix queria assegurar o apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado. Está vendo o que foi que Paulo sofreu?
não tinha mudança de vida por parte do governador, mesmo ele tendo sido impactado pela palavra, não houve mudança de vida. E 2 anos depois, ele é substituído por Festo. E ele foi para onde? O próprio Suetônio vai dizer que quem chamou ele para Roma de volta foi o próprio Nero. E ele foi substituído em Cesareia. E qual é o quadro do final do capítulo 24? Paulo está preso, injustamente. Essa prisão é boa para Félix. Por quê? Porque ele fez a meia boca ali com os judeus. E para Félix, ele está mantendo, entre aspas, a paz. Os judeus, os judaizantes, estão felizes porque Paulo não está pregando mais, está suspenso, e essa situação é difícil só para Paulo mesmo. E aqui, irmãos, eu gostaria de levantar uma grande verdade espiritual para a nossa análise hoje, para a nossa reflexão baseado naquilo que nós vimos aqui no texto de Atos, no capítulo 24. A grande verdade, irmãos, é que, apesar de Ananias ter levado um advogado chamado Tértulo, Paulo tinha um advogado, que é o advogado divino, o Espírito Santo. Paulo não está só. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 10. Mateus, no capítulo 10. Mateus, no capítulo 10, a partir do versículo 16. Jesus diz aos discípulos o seguinte: eis que eu os envio como ovelhas para o meio de lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Tenham cuidado com os homens, porque eles os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a ele e aos gentios. E quando entregarem vocês, não se preocupem quanto ou a como ou ao que irão falar, porque naquela hora lhes será concedido o que vocês dirão. Afinal, não são vocês que estão falando, mas o Espírito do Pai de vocês é quem fala por meio de vocês. Gostaria que você abrisse ainda a sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 12. E aqui, de uma forma mais direta, o Evangelho de Lucas relata a mesma realidade. Lucas, no capítulo 12, os versículos 11 e 12. O texto diz o seguinte: quando levarem vocês às sinagogas ou à presença de governadores e autoridades, não se preocupem quanto à maneira como irão responder, nem quanto às coisas que tiverem de falar, porque o Espírito Santo lhes ensinará naquela mesma hora as coisas que vocês devem dizer. Então, meu irmão, Pedro, Paulo foram homens que enfrentaram julgados terríveis. No livro de Atos, no capítulo 3, quem enfrentou um julgamento assim foi Pedro, capítulo 3. Por quê? Por causa da cura de um coxo, da cura de um aleijado.
ele foi levado a julgamento e ele respondeu com autoridade, proclamando o evangelho, colocando os pingos nos is. A atuação do Espírito Santo é quem transforma as palavras de Paulo, organiza. É o Espírito Santo quem conduz todo o processo. Um homem que tem intimidade com Deus, que sabia o que significa o fruto do Espírito em sua alma, que sabia dos dons do Espírito Santo em sua vida e da influência do Espírito Santo. É por meio do poder deste Espírito que Paulo está falando autoridades. E Paulo fala em um lugar e para pessoas que nenhum dos outros apóstolos tiveram possibilidade de falar. E aqui, irmãos, louvado seja o nome santo do Senhor, porque Deus tem levantado pessoas para pregar o evangelho nas situações mais inusitadas possíveis. Posso citar alguns exemplos locais nossos. Irmãos, só um homem como, um exemplo, só um homem como o pastor Sérgio Queiroz, para pregar o evangelho no meio onde ele está. Me perdoe a franqueza, mas colocou, ou Deus tem colocado a pessoa certa no lugar certo. Irmãos, quando você vai aqui em João Pessoa, nos bairros mais humildes da nossa cidade, e em cada bairro desse aqui, você vai encontrar uma igrejinha, muito provavelmente da Assembleia de Deus, com um irmãozinho lá dentro, pregando para o quê? Para o modo, para o via. É Jesus quem batiza com o Espírito Santo. E o evangelho sendo pregado. Irmãos, é possível que você veja, aqui e ali, em praça pública, um irmãozinho com a caixa de som, no bagageiro de uma bicicleta, pregando na frente do Teatro Santa Rosa, lá embaixo, um bocado de gente ouvindo. Meu filho, em nome de Jesus, entenda uma coisa. Não recrimine as palavras que ele diz, não. Ele tem a coragem que você não tem, que eu não tenho muitas vezes, para fazer o que precisa ser feito. Ponto. Recrimine não. Fale não. Deixa ele pregar o evangelho. Deixa ele falar de Jesus. Deixa ele falar de Jesus. Deixa ele entregar os folhetos no ônibus. Deixa alguém se levantar para pregar entre aqueles que têm fama, que têm riqueza, porque Deus tem levantado pessoas para chegar até ali. Deus tem levantado homens sérios para estar acusando o pecado dentro de lugares como o Senado Federal, como Câmara. Eu sei que ali é um antro perdido, mas dentro daquela perdição, entenda, o Espírito Santo de Deus ainda age e tem gente ali pregando o evangelho. Meu irmão, entenda, do mesmo jeito que aconteceu com Paulo, nos dias atuais, nós precisamos de homens e de mulheres cheios do Espírito Santo, com habilidade, com franqueza, para promover a causa, o avanço do Evangelho de Cristo, por meio da exposição da verdade divina revelada. Nós precisamos do Espírito Santo para enfrentar os tribunais pós-modernos que se levantam contra a igreja. Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo para enfrentar o pecado e não cair nas ciladas do inimigo. Vou lhe dizer uma, dessa semana, segunda-feira, Vaticano autoriza a bênção para casais do mesmo sexo. Eu li, viu, irmãos? Eu li a sentença. Pela medida, padres católicos romanos podem, a partir de agora,
administrar bênção a casais do mesmo sexo, se quiserem. Os padres também poderão se recusar a fazer o ritual, mas eles estão proibidos de impedir a entrada em igrejas de pessoas em qualquer situação em que possam procurar a ajuda de Deus através de uma simples bênção. Qual é a ideia? Algum deles que entrar na igreja para pedir uma bênção, eles têm que dar. E isso vai ser feito como? Não pode ter qualquer semelhança com uma cerimônia de casamento, nem pode acontecer durante liturgias regulares da igreja. Veja, eu não estou defendendo, eu estou dizendo o documento do jeito que está. Porque muitas vezes a gente lê as informações, só os títulos, e as pessoas começam a bombardear as informações a partir dos títulos. Eu não estou desconsiderando que isso não vai respingar na igreja evangélica como um todo, mas eu gostaria que os irmãos tivessem conhecimento do fato como ele o é. O documento que divulga a nova decisão afirma que a Igreja Católica continua a considerar a união entre casais do mesmo sexo um ato irregular e que a doutrina não mudou, mas afirmou também que a autorização de bênçãos é um sinal de que Deus acolhe a todos. E isso vem sendo construído, não é de hoje. Nesse ano, em outubro, em um discurso, o Papa Francisco havia indicado que a igreja pudesse passar a permitir a bênção a casais homossexuais em um futuro próximo. Ele já tinha cantado essa bola em outubro. Nesse mesmo ano, em agosto, ele disse que mulheres trans são filhas de Deus e que a igreja não pode tratá-las de forma diferente. Em janeiro desse ano, ele disse, através de críticas, países que criminalizam homossexuais, e disse que a homossexualidade não é crime. Está errado não, irmãos. A homossexualidade não é crime, é pecado. Só que criou um frisson. E esse frisson vai respingar em toda a cristandade. É uma cilada. Todo mundo tem razão e ninguém tem razão ao mesmo tempo. É por isso, irmãos, que nós precisamos da ajuda do Espírito Santo para lidar com situações assim. Porque nós não podemos negar as verdades fundamentais do Evangelho e abrir mão do Evangelho para abraçar uma cultura mundana. Mas nós também não podemos fechar as portas da bênção e da restauração para essa cultura. E só o Espírito Santo de Deus é quem pode trazer a naturalidade, o bom senso, o discernimento e a clareza que nós precisamos. Estejam preparados, irmãos, porque nós estamos rumando para uma sociedade problemática, uma sociedade doente, uma sociedade sem rumo, uma sociedade perdida, andando a passos largos para um abismo profundo de morte. Em virtude dos meus estudos, precisei fazer uma pesquisa sobre os transtornos atuais e os antigos, desses últimos 20 anos. Descobri, irmãos, que existem 8 transtornos emocionais, fora as doenças comuns da alma que nós conhecemos. Como, por exemplo, depressão. Eu não sei se você sabia, mas existe o TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Existe o TEA, transtorno do espectro autista. O TOD, transtorno desafiador opositor. O TGD, transtorno global de desenvolvimento. O TOC,
transtorno obsessivo compulsivo. O TDL, transtorno do desenvolvimento da linguagem. O TDAH, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. O TPAC, transtorno do processamento auditivo central. Só aí são 8. E eu garanto que ninguém ouviu o nome de nenhum deles nesses últimos, digamos assim, 10 ou 12 anos para trás. Está ouvindo agora. É mentira? Essa sociedade emocionalmente afetada, é com ela, irmãos, que nós precisamos levar o evangelho que restaura o homem. Uma sociedade moralmente deteriorada, marcada pelo mundanismo, uma sociedade que se conforma com o pecado, que gosta do pecado. Uma sociedade secular, que permite tudo. Uma sociedade consumista, materialista, pragmática, onde os fins sustentam os meios. Uma sociedade, irmãos, que qualquer um de nós que defendemos o evangelho em nossos corações, porque defendemos o evangelho, nós somos taxados de fundamentalistas. É essa sociedade que está no entorno da igreja. É por causa desta sociedade e da pregação do evangelho, de um Jesus que restaura o homem e restaura o homem como um todo, que eu digo à igreja nessa noite, nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, nós vamos agir de acordo com as nossas próprias forças. Sem o Espírito Santo, nós vamos sucumbir a uma agenda global, pós-moderna, terrível. Sem o Espírito Santo, a igreja não vai ser capaz de fazer diferença, nem de ser diferente. Ela vai se transformar em um agrupamento social qualquer, num clube religioso. Sem o Espírito Santo, a igreja vai se transformar num clube social. Não vai ter forças para fazer a diferença, nem ser diferente. Esse é um fato. Nós precisamos do Espírito Santo do Senhor a nos conduzir, juntamente com a palavra, a fazer o evangelho relevante, pregar o evangelho sem abrir mão de nenhuma de suas doutrinas, inclusive de que pecado é pecado, mas que Cristo reconciliou em si um povo santo seu, zeloso e de boas obras, eleito por Ele. Precisamos do Espírito Santo. Nesse sentido, irmãos, eu gostaria de passar a palavra ao pastor Iranilson. Ele vai falar e vai orar sobre essa necessidade nossa, por quanto igreja. Inclusive, eu comecei a espumar, minha voz está indo embora. E ele vai dar uns avisos muito importantes.